um início inesperado. Quando pensamos na relação entre os Estados Unidos e o Japão, muitos recordam a Segunda Guerra Mundial ou os laços militares atuais. Mas a história começa muito antes, no século XIX, quando os navios do Comodoro Matthew Perry chegaram à Baía de Edo em 1853. O Japão estava fechado ao mundo há séculos, e aquela chegada marcou uma mudança decisiva. A partir desse momento, começaram a chegar diplomatas, comerciantes e consultores, muitos deles americanos. Eram pioneiros que encontraram um país misterioso, com costumes totalmente diferentes, e que, pouco a pouco, aprenderam a conviver e trocar conhecimentos. Essa primeira etapa deixou marcas profundas e abriu o caminho que milhares de cidadãos seguiriam nos séculos posteriores. A modernização e os primeiros residentes. Com a restauração Meiji em 1868, o Japão iniciou um processo acelerado de modernização. Para isso, precisava de especialistas estrangeiros. Engenheiros, médicos e educadores norte-americanos foram convidados a ajudar na transformação do país. Alguns nomes ficaram registrados na história, como Edwin Dunn, que impulsionou o desenvolvimento agrícola em Hokkaido, ou médicos americanos que introduziram novas técnicas de saúde pública. Para os japoneses da época, aqueles estrangeiros eram figuras curiosas e, às vezes, contraditórias, portadores de progresso, mas também representantes de um mundo culturalmente distante. Assim, os primeiros americanos que viveram no Japão tornaram-se uma ponte entre dois mundos, deixando um legado que ainda se sente. Entre tratados, negócios e diplomacia. À medida que o século XIX avançava, as relações se formalizaram por meio de tratados e acordos comerciais. Os Estados Unidos se tornaram um parceiro-chave para o Japão, e os norte-americanos começaram a se estabelecer em cidades como Yokohama e Kobe, que se transformaram em verdadeiros centros de intercâmbio. Com o tempo, essa presença se organizou em instituições, a Câmara Americana de Comércio no Japão, a American Japan Society em Tóquio ou, mais recentemente, o U.S. Japan Council. Essas organizações não apenas promovem o comércio, mas também criam espaços de diálogo cultural e de colaboração acadêmica. A comunidade norte-americana no Japão não se limitou a fazer negócios, buscou formas de se integrar e construir relações duradouras. Onde vivem os americanos no Japão? Hoje, a comunidade norte-americana no Japão é numerosa e diversa. Estima-se que dezenas de milhares de cidadãos dos Estados Unidos residam no país, concentrados principalmente em Tóquio e nas grandes áreas urbanas como Osaka e Nagoya. No entanto, nem todos vivem nas grandes cidades, alguns optaram por regiões mais tranquilas, buscando uma vida diferente, próxima da natureza ou em comunidades locais menos internacionais. Os motivos para estar no Japão são variados: executivos de multinacionais, professores de inglês, militares em bases conjuntas, pesquisadores, artistas, famílias mistas e até aposentados que decidem passar seus últimos anos em um ambiente distinto. A geografia da comunidade americana é, na verdade, um mapa de histórias pessoais. A vida cotidiana, entre adaptação e nostalgia. Viver no Japão para um norte-americano pode ser tão fascinante quanto desafiador. Por um lado, a vida em um país seguro, com transporte eficiente e uma cultura rica, é atraente. Por outro, os desafios da língua, a rigidez de certas normas sociais e a distância da família nos Estados Unidos geram dificuldades. Muitos relatam que, no início, sentem um forte choque cultural, desde a forma de se relacionar com os vizinhos até as regras não escritas do dia a dia, como separar o lixo ou manter baixo nível de ruído em casa. Com o tempo, aprendem a equilibrar sua identidade, alguns preservam tradições americanas em casa, enquanto nas ruas adotam hábitos japoneses. Essa dualidade é parte essencial da experiência de ser estrangeiro no Japão. Uma comunidade que celebra e se conecta. Apesar dos desafios, a comunidade americana conseguiu se organizar. Em Tóquio, por exemplo, todos os anos acontecem celebrações do Dia da Independência, com encontros, comidas e música típica. Existem clubes de leitura, associações esportivas e redes sociais que mantêm os expatriados unidos.
Plataformas como Internations ou grupos no Facebook permitem que os recém-chegados encontrem apoio e conselhos. Além disso, não é raro que se organizem eventos culturais conjuntos, concertos de jazz, exposições de arte, feiras gastronômicas. Esses espaços são vitais não apenas para manter o vínculo com sua cultura de origem, mas também para compartilhá-la com os japoneses e com outras comunidades estrangeiras que vivem no país. Empresários, empregados e empreendedores. O peso econômico dos americanos no Japão é considerável. Muitas grandes corporações dos Estados Unidos têm escritórios em Tóquio e Osaka, e milhares de profissionais atuam em setores como tecnologia, finanças, entretenimento ou educação. A Câmara Americana de Comércio é um dos principais atores que impulsiona os negócios bilaterais. Mas além das grandes empresas, também existem empreendedores individuais, pessoas que abriram restaurantes, consultorias, escolas de idiomas ou até lojas de produtos importados. Esses pequenos negócios não apenas sustentam seus donos, mas também enriquecem a vida cultural e econômica local, mostrando a diversidade da presença norte-americana. Educação e transmissão de conhecimento. Uma área fundamental em que os americanos têm papel de destaque é a educação. Muitos trabalham como professores de inglês em escolas, academias privadas ou universidades. Outros participam de programas de intercâmbio acadêmico entre instituições japonesas e norte-americanas. Além disso, famílias com filhos costumam optar por escolas internacionais, onde o ensino é em inglês e se segue um currículo internacional ou norte-americano. Essas instituições não apenas mantêm a conexão educacional com os Estados Unidos, mas também se tornam espaços multiculturais, onde crianças de diferentes nacionalidades convivem e aprendem juntas. Assim, a comunidade americana contribui para que o Japão continue sendo um país aberto ao aprendizado global. Desafios do presente e horizontes do futuro. A vida de um norte-americano no Japão nem sempre é fácil. Apesar de o Japão ser seguro e hospitaleiro, continua sendo uma sociedade bastante homogênea, onde estrangeiros às vezes se sentem observados ou excluídos. Também existem limitações burocráticas, vistos, regras de trabalho rígidas e diferenças culturais que geram frustrações. No entanto, o futuro aponta para maior integração. O Japão, diante do envelhecimento populacional, precisa atrair talentos estrangeiros, e os norte-americanos têm experiência em se adaptar e se integrar. Além disso, a cooperação entre os dois países se fortalece em áreas como segurança, tecnologia e cultura. Tudo isso sugere que a comunidade americana continuará crescendo e se diversificando nas próximas décadas. Reflexão final. A comunidade americana no Japão é um mosaico de histórias. Pioneiros do século XIX, famílias que hoje criam seus filhos em Tóquio, jovens que ensinam inglês em prefeituras rurais, empresários que constroem pontes comerciais e aposentados que encontram paz em um ambiente diferente. Não se trata apenas de números ou de tratados diplomáticos, trata-se de pessoas que, dia após dia, constroem uma ponte humana entre duas culturas distintas, mas complementares. A presença americana no Japão não é apenas mais um capítulo da relação bilateral, é uma prova de como, em um mundo globalizado, as comunidades se entrelaçam e aprendem umas com as outras. E talvez, o mais interessante, é que essa história ainda está sendo escrita.